Manhã do Ouvinte, entrevista. 8h20 aqui na Manhuaçu, hora da nossa entrevista. Hora de recebermos aqui o nosso entrevistado de hoje, essa pessoa incrível, dono de um saber também incrível. Dr. Glauco, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Um bom dia à Naira, ao Marcelo e ao Jorge aqui também presente, que é o pessoal da técnica. E essa sua generosidade, né, Alexandre? É claro que os amigos, e eu considero o Alexandre como meu amigo, não ainda sou seu fã, porque no caso do Luiz há mais de 20 anos, mas me considero também um grande amigo e os amigos são sempre suspeitos na apresentação uns dos outros. Bom, eu fico feliz e honrado, né, em saber que essa nossa amizade ela é reconhecida sim, né, em público, né? Mas o que eu fiz foi apenas uma constatação, não foi um elogio, foi uma constatação, tá certo? Porque o senhor sempre que passa por aqui com o conhecimento que o senhor tem na área, e é por esse conhecimento e o reconhecimento desse desse conhecimento, olha que legal, o jogo de palavras, é que o senhor está aqui, né, para poder informar a população e tem ajudado e muito, porque a gente acompanha testemunhos de pessoas que falam, nossa, eu não sabia disso, vou ficar mais atento, vou passar a cobrar isso agora. Então isso é meu direito? Eu não sabia. Tá vendo a importância desse quadro aqui? E hoje a gente vai falar de transporte público, não é isso, doutor? O usuário do transporte público, ele é um consumidor também? Pois é, Alexandre, o usuário do transporte público, ele é sim um consumidor. Veja que interessante, porque às vezes, né, nós relacionamos a relação de consumo quase sempre com a empresa, com o privado, com as pessoas jurídicas de direito privado. Mas a Constituição, ela define que o transporte público é um direito e um serviço essencial que deve ser organizado e prestado pelo Estado. Eu posso interromper só para perguntar claro. O seguinte, se é transporte público, por que eu tenho que pagar? Porque nem todo serviço público, Alexandre, aí já é uma questão de direito, ele é gratuito, sabe? Alguns serviços públicos, eles são tarifados. Essas tarifas, essas taxas, esses tributos que se paga para que gere viabilização para o negócio. Porque, querendo ou não, muito embora eles sejam comandados por um ente público, eles são uma empresa. Você veja bem, energia elétrica, ela é uma concessão pública, ela é algo que deve ser prestado e comandado e gerido pelo poder público. Mas se o cidadão ele não paga a tarifa lá de energia todos os meses, aquela empresa não se sustenta. A água também é assim. O próprio meio de comunicação, né? Nós estamos aqui hoje no meio de comunicação, que é a rádio, e a rádio é uma concessão pública. Agora, imagina a rádio sem o direito de cobrar pelos anúncios. Né? Inviabiliza todo o negócio. Então, nem tudo que é público é gratuito. Tá? Ele é gerido pelo poder público justamente para evitar que a empresa privada adote cartéis, adote preços absurdos, para que ela dificulte na prestação de serviço visando sempre o lucro. Então, ele concede, mas cobra de acordo com esse contrato. Daí a importância da cobrança das tarifas, mas uma tarifa dentro de uma normalidade e sempre obedecendo aquele binômio. Uma excelente prestação de serviço é o que se busca no preço mais baixo possível, porque o Estado não quer lucro. Exatamente. E nós ajudamos também nessa fiscalização. Muitas das vezes esses serviços públicos são prestados por empresas privadas, né? Contratadas. Sim. E daí cabe a nós também essa fiscalização, uma cobrança, enfim, dos nossos direitos. Quando a gente fala de transporte público, a gente fala de mobilidade, né, da mobilidade urbana, e tem um papel fundamental, né, doutor? Fundamental. A questão de mobilidade urbana, Alexandre, eu inclusive estava falando com um rapaz ali no elevador agora, e ele estava de moto, tá? E eu disse a ele que dentro da cidade eu só ando de moto também. Eu não tenho, assim, a pessoa que ela sabe pilotar uma moto, dificilmente você vê ela dirigindo um carro, justamente por essa dificuldade e dessa ausência de acompanhamento. E eu não estou dizendo isso em Manhuaçu,
tá? Manhuaçu até que tem um trânsito razoável. Agora teve uma iniciativa aí que liberou as ruas, inclusive. Eu acho que está melhorando. Ainda falta muito, mas está melhorando. Agora pega uma cidade como Belo Horizonte, São Paulo. Você vai em Caratinga. Eu fui em Caratinga outro dia, peguei um engarrafamento de quase 40 minutos. Caratinga, aqui do lado. Então, quer dizer, mobilidade urbana é toda a logística que existe para facilitar o transporte do cidadão dentro da sua própria cidade. É casa, trabalho, é casa, escola, é casa, supermercado, e assim sucessivamente. Então, existe todo um planejamento que ele deve ser realizado, e as empresas que prestam esse serviço de mobilidade, elas têm que atender o cidadão a contento. Porque se eu trabalho às 8 horas, se eu tenho que estar na rádio às 8h15 e eu dependo de um ônibus, eu não preciso sair de casa às 7, se o ônibus de lá até aqui é 15 minutos. Então tem que verificar exatamente esses horários do ponto de ônibus, ele tem que cumprir esses horários para que eu possa, de fato, contar com aquele serviço público com segurança. Você vai, por exemplo, Alexandre, e aí fugindo um pouco aqui, mas que sirva de exemplo, acho que bons exemplos sempre são bons de serem dados, né? Você pega um metrô em Paris, tá? Se você chega no aeroporto 9 horas, um mês antes você compra o ticket do metrô para 9h05, você pode ter certeza, 9h05 o metrô vai estar lá. Eles não têm atraso de 15 segundos. Na Alemanha, eu acho que o grau de atraso, na Alemanha eu não conheço, mas Paris eu conheço, na Espanha eu conheço, eu vou te dizer, é uma coisa admirável. E São Paulo, agora que adotou, né, que tem ampliado a linha de metrô, São Paulo está uma beleza, porque você tem que ser preocupado com aquele trânsito caótico. Aí desce para o metrô, é tudo muito organizado, é tudo muito cronometrado, é tudo muito certo. Então, não que a gente tenha isso aqui, não é isso, mas quem sabe a gente pode buscar, quem sabe a gente pode contar com o consumidor para fazermos com que a mobilidade urbana em Manhuaçu, que hoje é representada exclusivamente na parte pública pelos ônibus e na parte, né, privada pelos táxis e aplicativos, possa melhorar. Eu acho que esse é o grande lance da mobilidade urbana. Nós já tivemos aqui essa iniciativa da Zona Azul, como o senhor disse, né, que já ajudou muito na questão de estacionamento e também de fluidez do trânsito, né? A gente pode ter, sim, eu acredito que uma fluidez melhor dos ônibus, né, o comprometimento e compromisso na questão da entrega dos horários maior também, com a colaboração de outros motoristas, né, que precisam se atentar à educação no trânsito, né, parar de formarem filas duplas, até mesmo estacionarem nos pontos de ônibus que são bem localizados na cidade. Então é uma série de coisas que envolve também a educação. Eu falei sobre a questão da gratuidade, né? E naturalmente eu entendo, né, que as empresas elas precisam custear, né, ali a mão de obra, a mecânica, enfim, tem esse custo. Então a gente sabe que é preciso pagar sim uma taxa, o bilhete ali, mas há alguns casos que existe a gratuidade, que é uma forma também de inclusão das pessoas, não é, doutor? No transporte público? Exatamente. Ou eu estou enganado? Você, como sempre, está certíssimo. Os idosos, ou seja, as pessoas por lei, com mais de 65 anos, elas têm direito ao transporte gratuito, tá? E sem limitação. E tanto nos ônibus, né, tanto na mobilidade urbana, quanto nos intermunicipais. Então, o senhor e a senhora que nos ouve, o senhor já deve estar ciente disso, mas desde que prove que tem idade superior a 65 anos, isso é um direito. Veja bem, a gente não está falando de favor. Isso é bom que a pessoa constate isso. Isso é um direito por lei. Não é a empresa, não é a prefeitura, não é o Estado, não é ninguém. É uma lei federal que prevê essa gratuidade. Então, as empresas elas nada mais fazem do que obedecer uma legislação vigente. E isso é para a inclusão realmente do idoso com mais de 65 anos, dando essa facilidade para ele, para que ele se movimente. É bom que ele sempre se atente a esse fato. E sempre, né, verifique a questão dos horários, porque os horários eu acho que ainda são um grande desafio
para as empresas de transporte público, viu, Alexandre? É uma questão que precisa, sim, né, de muita atenção. Agora, desculpa, um detalhe que chama a atenção também é que nos ônibus você deve ter ali uns assentos já preparados para receber os idosos, né? E esses ônibus também, coletivos, enfim, eles precisam de uma adaptação especial para receber também a pessoa com deficiência, né? Dependendo da deficiência dela, tem que ter uma rampa, enfim. É preciso também, né, que as pessoas, né, os usuários, fiquem atentos. Hoje eu fui pegar um ônibus, não tinha a rampa, eu não pude me deslocar dentro da cidade. É preciso fazer essas cobranças também, né? Observar se os ônibus estão preparados para isso, né? Alexandre, esse ponto que você toca é um ponto muito sensível. Eu acho que a gente tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar das pessoas. Você imagina assim, não é imaginar o outro lá, cadeirante, esperando no ponto. Imagine o senhor, a senhora, eu, você, cadeirantes, tá? Já é uma dificuldade, tá? Porque nós não temos uma cidade tão bem preparada no Brasil todo, tá? A gente, às vezes, fala esse complexo de vira-lata, né? Aqui em Manhuaçu, não, não. É o Brasil todo. Nós não temos já essa adaptação, né? Algumas calçadas agora, né? Com essa nova gestão, principalmente, eu tenho visto nas reformas, nas construções, sempre a preparação para as cadeiras de roda e etc. Mas não é comum. Então, ele já tem a dificuldade de sair de casa. Imagina, você para no ponto de ônibus, precisando ir para uma consulta no SUS. O ônibus chega. O motorista, olha, espera as pessoas, entre aspas, que não têm nenhuma necessidade especial, entrarem no ônibus e depois olha para você novamente, fecha a porta e vai embora. Sabe por que o motorista faz isso? Porque a rampa que tem no ônibus não funciona. Pensa que situação constrangedora, mas a gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa. Eu acho que não é assim, ver nela, porque nela às vezes a gente não sente tanto, né? Mas aí empatia, um pouquinho até de misericórdia mesmo, de sentir o que ela está sentindo. É uma situação constrangedora, difícil, que inviabiliza até a vida. Ele volta para casa com qual tipo de sentimento? Né? Já está tudo tão difícil, e o ônibus para e não me leva. Quer dizer, o que é que o PROCON fez em relação a isso? Teve um senhor, cadeirante, esteve lá, e nós fizemos, em conjunto aqui, com a secretaria, aquela que mexe com a parte fiscal. Acho que é a Fazendária. Fazendária, né? Eu não sei esse nome. Secretaria da Fazenda, nosso grande amigo Magno, um profissional excelente, muito competente. Tá? Ele nos convidou, junto com o Paulo Júnior, que é o chefe dos fiscais aqui de Manhuaçu. O Paulo nos convidou para fazermos a fiscalização em conjunto, enquanto eles fiscalizavam a questão fiscal, nós fiscalizávamos a qualidade da prestação de serviço. E a nossa fiscal, Ladislaine, constatou que ela fez uma amostra, acho que foram 10 ou 12, desses 10 ou 12 ônibus que tinham a rampa, porque alguns têm, outros não, ainda tem isso, alguns sim, outros não. A rampa de 6 dos 8, se eu não me engano, eu corrijo da próxima entrevista, mas a grande maioria, vamos dizer assim, não estavam funcionando. Então, ela está ali, aquela rampa está ali, como uma alegoria, para dizer que tem. Tá? Mas se pedir para abrir e descer, ela não funciona. Então, é nesse sentido que o PROCON já fez a fiscalização na sexta-feira, que foi essa fiscalização, lá na garagem, nos pontos, e também está realizando as notificações da empresa em relação a isso. Mas muito importante esse acesso. Isso é uma coisa inadmissível. São as pessoas que mais precisam de atenção. Porque a gente, em uma cidade pequena, igual Manhuaçu, Alexandre, em último caso, a gente aperta o passo, vai andando mais rápido ou corre, né? A gente está um pouquinho acima do peso, é mais difícil de correr, mas a gente anda rápido, se for o Jorge, o Marcelo, a Naira, pode correr à vontade e chega. Agora, como que você pode dizer isso para uma pessoa que tem uma necessidade especial, um problema de locomoção, onde ela depende de uma cadeira de rodas? Isso é falta de sensibilidade, sabe? Isso é uma forma de enxergar o usuário como um cifrão. Porque ele, às vezes, já vai ter o transporte gratuito. E eu ainda vou ter que colocar aqui a rampa no meu ônibus. Então, é um pensamento muito mesquinho. E esse pensamento tem que mudar. É um pensamento que precisa mudar em diversos âmbitos das políticas públicas, né? A inclusão de todas essas pessoas. E, às vezes, a gente percebe que pessoas que você acredita que conhece
finge desconhecer ou ignora completamente. Por vezes, eu vejo inclusive até a viatura da Polícia Militar obstruindo aquela faixa de orientação na calçada para deficiente visual. E aí? Né? Pois é, as nossas calçadas não são preparadas para quem usa uma cadeira de rodas, né? São cheias de degraus. Pois é muita coisa que precisa ser cuidada e precisa, a palavra é a que o senhor disse, empatia. Eu preciso me sentar numa cadeira de rodas e me locomover pela cidade. Não é tão simples assim, só de olhar e se colocar no lugar do outro, que às vezes a gente não sente nada. Vou repetindo a frase do doutor. É isso. Mas, doutor, como o senhor disse, a questão de enxergar, né, o ser humano como dinheiro,